Oiê. Tá ótimo. Para as crenças. Tô só colocando aqui qual que é. Já vou fixar. Sejam super bem-vindas. Super bem-vindas. Hoje uma aula super especial. A gente vai ter uma convidada muito especial aqui. Ela é professora de inglês e ela criou um método para quebrar crenças, tanto para aprendizado, problemas de aprendizado, quanto com problemas de para empreender. Então a gente vai falar muito de crenças hoje, então sejam super bem-vindas. Se você está entrando aqui para assistir depois, avança um pouquinho até a gente receber as alunas. Seja bem-vinda, Gabi, Flá, sejam super bem-vindas. Que a gente já, daqui a pouquinho ela já está entrando, a Lu está entrando. Então a gente vai falar hoje muito sobre crenças. E hoje é uma aula especial porque é um dia diferente, né? Plena segunda-feira, que a gente não costuma fazer aulas. Mas como ela só tinha agenda, eu queria trazer muito essa pessoa muito especial. Então vamos encaminhar para quem vocês conhecem, para mulheres para serem impactadas. Vamos. Tem até algumas pessoas aqui que pediu para eu avisar para não faltar, né? Cadê a Lu? Aqui, já chamei a Lu. Vou esperar ela entrar aqui para ver a gente começar. Passaram bem o final de semana? Vamos lá. Ah, ela chegou. Deixa eu colocar aqui para ela já entrar. Ups. Entrou. Oi, Lu. Oi, querida, tudo bem? Bem, e você? Seja Por que super não apareceu a bem-vinda. bolinha para mim? Não? Não Que apareceu. estranho. Daí eu fui ver na mensagem de novo lá, se eu estava certa no horário, daí apareceu que você tinha mandado uma mensagem para mim. Que eu já tinha te Mas daí em chamado. cima não apareceu a bolinha. O Instagram tá cada vez entregando menos, né? Até para avisar das aulas, ele avisa menos. Infelizmente, né? Infelizmente. E agora que ele aprendeu que a gente usa ele como ferramenta de trabalho, ele quer ganhar mais, né? Sim, sim, sim. Eu tive que trocar a minha conta, estava como empresa, tive que trocar para poder ter música de volta, porque tinham tirado as Ah, músicas. eu também troquei. Saí de empresa para empreendedora. É, achei Para ter assim, um uau, monte de coisa de volta. tinha umas Acontece, musiquinhas né? assim bem. Ai, ai. Lu, se apresenta aqui para nossa audiência. Já falei que vai ficar, a gente vai deixar gravado para a gente poder compartilhar depois. Vou Então, chamar o já pessoal para entrar. Estou para chamando o quem está pessoal para entrar chegando. aqui. Ah, eu chamei já vários. Então, eu recebi esse convite teu da chamada, eu acho. Para quem está participando, coloca os coraçõezinhos aí que ajuda bastante nas entregas. Vai subindo os coraçõezinhos para ajudar a gente com as entregas, porque aí aparece, né, que a gente está ao vivo. Sim, sim. Então, eu sou a Lúcia, eu sou a teacher, conhecida como Teacher Lúcia Carla, né? Meu nome é Lúcia Carla Zornig. E eu trabalho com um método fundamentado na amorosidade. Chama-se Love and Legal! Love Method. É um método reconhecido pela Unesco como o melhor método de aprendizagem do mundo. E já há 15 anos que eu trabalho no desbloqueio e aprendizagem acelerada de inglês.
Poxa, que E bacana. há 5 anos que eu comecei um trabalho que é ensinar o método para pessoas que trabalham com pessoas, para aplicar na vida, no profissional, no dia a dia, para tudo. E é E conta um transformador. pouquinho do método pra gente, como é que funciona, como é que ele é? Então, é um método, a lei principal deles é o amor. Né? A lei principal do método é o amor. O amor no sentido do não julgamento, do acolhimento. Então, se eu olho para você e eu enxergo alguma limitação em você, eu preciso olhar isso em mim. Tá. Agora, se eu olho para você e eu acolho você, independente de qualquer limitação que você tenha, na verdade a gente cresce juntos. Nós podemos crescer juntos. Nossa, E que isso método legal. gera toda uma cadeia, né? De consequências, né? Com esse acolhimento do outro, exatamente como ele é, vai gerando uma cadeia que que é dessa maneira que a gente obtém os resultados, né? Então, assim, não quando as pessoas falam, aprendizagem acelerada, inglês em 21 noites, o milagre. Não é o milagre. Na verdade, é todo um trabalho interno de autoacolhimento para você poder acolher o outro. E daí a coisa vai fluindo, vai fluindo. E o principal que o professor Lozanov coloca, porque o trabalho dele primal é a sugestologia. A sugestologia é a ciência que estuda o quanto nós somos sugestionados, o poder da sugestão. E ele diz, só que eu já estudei o Wilson Ribeiro, né, que fala da embriologia, que na verdade, de acordo com o Wilson Ribeiro, desde o útero nós já estamos sendo sugestionados através das emoções que passam pelo cordão umbilical. O Lozanov diz que desde que nascemos, somos sugestionados e a gente acaba sendo formatado. Então é assim, a gente tem infinitos recursos do lado paterno que a gente recebe todo o melhor, a gente recebe todo o melhor do lado materno, só que conforme os filtros que os nossos pais também têm e com os recursos que eles também não conseguiram brilhar, o que acontece? A gente acaba ofuscando os nossos recursos. E nós acabamos nos formatando para pertencer àquela escola, pertencer àquela comunidade, pertencer àquela família. E isso é com todo mundo. Só que o que acontece? Vão criando camadas, como se fosse uma cebola, assim, vão criando camadas, né? E a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa essência. Que é o que faz a gente ir para frente, a gente acreditar no nosso potencial. Então, quando você me convidou para falar, né, sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que realmente impede, né, as pessoas de aprenderem e de empreenderem? Porque são as crenças que são colocadas para nós. Para você ter ideia, Flávia, a alfabetização que a gente passa faz com que o cérebro, faz com que nós passemos a acreditar, desculpa, passemos a acreditar que o cérebro tem que ler palavra por palavra, toda a linha, todas as linhas para você ver uma página. E se você for estudar, na verdade, nós temos algo que o professor Lozanov fala da aprendizagem subliminar, do periférico, de tudo que está em volta. Então, se você pega um livro, estou sem nenhum livro aqui, você pega um livro, você coloca uma distância e você descobre qual é a distância que você consegue alcançar o periférico daquela página. Então, você pega bem no meio o quanto você consegue ler para os lados. Só que a gente acha que precisa ler assim. E, na verdade, a gente bate o olho aqui e a leitura já está sendo feita. Só que o formato que foi nos ensinado faz com que isso se torne uma coisa fora da casinha. Sim. Então, sabe assim, são pequenas coisas que para nós acabam se tornando verdades absolutas. Sim. E a gente vem escutando isso, né? Desde lá da nossa infância, que como é que é o trabalho, como é que é o aprendizado. Ainda mais nós que passamos pelo aprendizado tradicional,
né? Que o B tem que juntar com o A para fazer Ba. Então, Sinônimo. então a gente aprendeu muito ali, né? No tradicional mesmo, na sílaba, cada letrinha do alfabeto. E isso fez com que a gente foi criando crenças de que é a única forma de aprendizado, né? É a única forma que a gente tem de aprender, e da mesma forma a gente, quando estava lá com os nossos pais, a gente aprendeu que trabalhar numa empresa CLT, trabalhar num local que te dê segurança, é a única forma de você ter um trabalho, não necessariamente uma carreira. Então você não tem que se preocupar com uma carreira, né? E são crenças que a gente vem quebrando todos os dias, especialmente para nós, assim, que já passamos dos 30, né? Vamos dizer assim. Eu tô com 47, então já Eu passei tô com faz tempo. 40. Mas assim, olha, Flávia, eu comecei a dar aula para crianças, conheci meu trabalho com bebês, né? Eu sou formada em pedagogia, com pós-graduação em programação neurolinguística, e eu comecei meu trabalho com bebês, né? Depois, crianças não alfabetizadas, de 3 a 5 anos, ensinando inglês. E daí eu tive uma questão de saúde e eu não tinha energia para trabalhar com criança mais, porque criança demanda muita energia. E eu fui trabalhar com adultos. Quando eu caí no mercado tradicional, eu me frustrei muito, porque eu não tinha o mesmo resultado. E essa é outra crença que o adulto tem, que a criança aprende mais, que a gente só Uhum, aprende quando é criança. Eu tô muito velho para aprender, eu tô muito velho para isso. exatamente. E daí eu falei assim, não é possível. Com todas as ferramentas que eu já estudei, tem que ter alguma coisa. E daí eu fui atrás do professor Lozanov. E encontrei um livro em espanhol ali na PUC e comecei a estudar o livro. Eu falei, caraca, isso aqui eu sei fazer, é o que eu faço com as crianças e dá para fazer, e eu vou fazer com adultos. Então, assim, a gente canta, dança, brinca. A infantilização é uma coisa tão importante para a criatividade, para o desbloqueio de emoções, para você acessar aquela coragem que você precisa para tomar atitudes. Porque nós, Uhum, quando éramos crianças, nós simplesmente aprendíamos. Tentativa e erro. Desde que a gente nasceu, a gente está aprendendo, aprende a mamar, aprende a gatinhar, aprende a rolar, aprende a andar, aprende a falar. E levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Até a hora que daí a mãe fala assim, é perigoso. Travou. Mas se uhum. não, a gente vai indo. Então, assim, se os limites, né, não são colocados como verdadeiros, a gente vai em frente, a gente encara. Daí eu peguei Sim. aquele material, comecei a estudar, falei, bom, isso aqui eu sei fazer. Entrei em contato com o professor Lozanov, não me respondeu, fiz uma turma piloto e botei para funcionar. 2 anos depois, o professor Lozanov me chamou para ir para lá. E assim, Nossa, que legal. eu fui sem expectativa, porque o meu curso funcionava, mas eu queria conhecer ele. E a maior mudança e o maior presente que eu recebi foi interno. Porque ele é um dos gênios da humanidade. Só que o trabalho dele foi desenvolvido com base na amorosidade, na liberdade de expressão, na convicção do que eu posso, que é possível, na expansão de consciência, no senso de pertencer, nas artes, numa época de ditadura. Então, ele trabalhava para a inteligência da cortina de ferro. Ele é neurocientista, psiquiatra, psicólogo, pedagogo. Então, ele estudava tudo. O governo investiu muito dinheiro no trabalho dele. Daí, o que aconteceu? Ele começou a trabalhar em hospitais psiquiátricos com sessões positivas. E ele começou a ter resultados maravilhosos. Com música, trazia pessoal para tocar violino, piano, e deixava as pessoas interagirem no tempo delas. Daí ele criou a sugestopedia, que é a sugestologia aplicada à educação, e abriu as escolas Lozanov. As crianças eram alfabetizadas em 31 dias letivos. Nossa. Ler, escrever, somar e subtrair, em 31 dias letivos. Só com cartazes no periférico, né? Que tem essa questão do periférico. Então tinha lá um cartaz com o lobo, escrito lobo embaixo com caixa alta e um Lzinho aqui no queixo. Bem subliminar, assim. O subliminar é muito importante, ele diz, né? Que
na verdade, o que a gente está querendo transmitir, né? E depois eles colocavam faixas em cima da caixa alta. E quando ele, depois de dias, e daí as professoras trabalhavam aquilo sem apontar para os cartazes, mas através de histórias, brincadeiras, canções, e sempre com contato físico com a criança e amorosidade. A maioria das professoras dele eram mulheres, e ele diz que, tem um livro dele ali que ele diz, não importa a música clássica, não importa o método, não importa nada, se você não tem uma professora amorosa. Então, o papel, na verdade, é de bastante responsabilidade para o professor, porque o resultado vem da gente, mas vem da gente acreditar no potencial do outro. Então, assim, quando você me convidou para a live, né, eu falei, uau, que legal, o que será que a Flávia faz? Nossa, que trabalho, o que será que eu vou aprender nessa live, entende? A Aham. atitude que a gente tem em relação ao outro é assim, eu estou trazendo o meu melhor para você e estou aqui para colher o teu melhor. E isso vai fazendo muita diferença. Porque daí você abre todo um campo de acolhimento e não cria um muro. Então tem toda uma questão de linguagem, tem toda uma questão do não verbal, né? Do que você quer transmitir. E o que mudou para mim mais foi a questão interna quando eu tive com ele, porque ele assim, ele é puro amor. E quando ele faleceu em 2012, né? Quando você tá com ele, você não sente matéria assim, sabe? A sensação é que você tá numa nuvem de conhecimento e amorosidade, porque é assim que ele passa o conteúdo para você. E daí uma vez eu perguntei assim para ele, olha que interessante isso. Professor Lozanov, e as pessoas que não acreditam? Daí ele falou assim para mim, você acredita? Eu falei, sim, eu vejo coisas lindas acontecerem na sala de aula todos os dias. Daí ele falou, a partir do momento que você acredita, o outro começou a aprender. Que coisa linda. Então, é muito profundo o trabalho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, Uhum. muito simples, porque tudo isso já está dentro de nós. É só a gente olhar para dentro e começar a se perguntar o que está faltando aqui? Que possibilidades eu teria se isso não tivesse acontecendo? Essa insegurança é minha mesmo? Porque quanta coisa a gente carrega de pai, de mãe, de avô, de bisavô e nem sabe que está carregando, está repetindo o comportamento, né? Quantas crenças limitantes. Quando a gente vai para o lado da visão sistêmica, a questão da lealdade. Tipo assim, meus pais sofreram muito para me dar algo. Então, eu não me sinto confortável e entendo em abundância, porque eu tenho que fazer igual eles, eu tenho que sofrer muito para ter algo. E tudo isso a nível inconsciente. Uhum. Então, quando você veio com o tema assim, né? Como quebrar as crenças, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos, pensar numa crença e se pergunta: isso é verdade? Eu tenho absoluta certeza que isso é verdade? Como eu me sinto isso sendo verdade? E como eu me sentiria se isso não fosse verdade? Abriu. Colocou para dúvida, quebrou. Porque Uhum. daí não é mais você que está no controle. Abriu para a pergunta e colocou em xeque ali, quebrou. Porque daí o teu inconsciente vai começar a trazer insights para você. De repente você começa a lembrar, puxa, teve uma vez na minha vida que eu estava tentando fazer um negócio e deu tão certo. Por que agora? Ah, quem sabe se eu fazer do mesmo jeito? Quem sabe se eu usar uma estratégia assim? Então, assim, abriu ali a portinha, você vai entrando no recurso. Uhum. Vai E entrando você no vai recurso. usando, você vai usando tudo que você já tem, né? Você não precisa nem buscar no externo, você vai abrindo o que você já tem. Sim, Isso sim. é muito legal. Eu trabalho com parte de terapia também, né?
que eu sou filha de terapeuta, minha mãe é uma das consteladoras mais antigas aqui de Curitiba, então eu passei muitos anos trabalhando com ela na constelação e fui para constelação e reprogramação neural e a parte de barras e axis também. O axis abre muito para perguntas, sabe? E assim, e quando você começa a olhar por esse lado terapêutico, quando eu vou atender alguém, eu atendo uma sessão. Ah, mas quando que a gente vai se encontrar de novo? Não, agora você vai trabalhar isso. Você vai começar a fazer perguntas para você. Por quê? É muito legal ter a Lúcia todo dia para fazer uma sessão. Mas e as minhas pernas? Eu vou usar quando para andar? Então você precisa de um terapeuta para te dar um start. Depois disso você não precisa mais. Por quê? Porque para aquele tema você tem que ir procurar os recursos. Então não existe milagre, né? Existe o que o terapeuta pode oferecer e a partir daí o que a pessoa vai fazer com isso. As escolhas. E pode escolher continuar do mesmo jeito, né? Sim. Isso a gente vê que é muito comum. Mas se Sim. você se permite olhar e se dar conta que por trás daquilo tem muito recurso aqui que você ainda não acessou e que você pode acessar, deslancha, deslancha. Uhum. Uhum. Então Ô, essa questão Lu, Pode falar. e como é que você trabalha isso, principalmente para quem opta por não se mexer, mas quer continuar com você, sabe? Isso é muito comum, até a gente vê, eu vejo muito até na clínica, né? Que tem muitos pacientes que não se mexem, mas querem continuar indo porque para dizer que está fazendo a parte deles. Como é que você trabalha dentro dessa metodologia toda? Não atendo. Não atendo. Sabe por quê? Por exemplo, assim, ó, ontem à noite eu fiz uma constelação com uma pessoa, uma questão gravíssima de saúde. E daí várias fichas começaram a cair. Claro, você mexeu lá profundamente, você foi procurar a causa de uma questão de saúde gravíssima. Então, claro que muita ficha vai começar a cair. Então, assim, esse agora é o período, essa semana, em que ela tem que estar acolhendo tudo isso e percebendo o que ela vai fazer de diferente. Daí hoje ela me perguntou, eu acho que é melhor a gente fazer outra constelação hoje, porque eu tô pensando em umas coisas. Eu falei, é bem isso, você vai se acolher e você vai acolher tudo que tá vindo e você vai ver o que você vai fazer com isso agora. Eu falei, não é assim. Porque é assim, vamos falar bem a verdade, né? Quem não gosta de uma zona de conforto, né? Ah, é Quem quentinha, não né? gosta de ter a Flávia todo dia ali para resolver os problemas para mim, né? Uhum. E não dá, né? Então, assim, claro, a gente acolhe, mostra os recursos e solta. Então, o trabalho do professor Lozanov coloca, assim, o método, o educador, a pessoa que, como uma mãe que está ensinando o filho a andar de bicicleta. Tipo assim, ó, vai e se precisar eu estou aqui, mas vai. Porque essa Uhum. codependência, né, não gera movimento, né? A pessoa vai Sim, continuar ali no mesmo lugar. E isso também é escolha. Tem que deixar isso bem sim, claro para a pessoa. é uma escolha. E mostrar, olha, você percebe que você tem várias possibilidades e você continua nesse caminho. Então, essa é a escolha que você quer, que você está fazendo. Uhum. E só você pode mudar isso. Porque se ela toma consciência e não muda, Flávia, é porque, na verdade, ela não quer mudar. O ganho é maior. Sim, exatamente. Quando o ganho exterior é maior, dificilmente a pessoa tem energia para mudar, né? Tem até a motivação, vamos dizer assim, para fazer uma mudança. É igual a questão que você trouxe agora da bicicleta. Se sempre está ali segurando a bicicleta, e tem ganhos ali, né? Que eu tô ali, eu nunca vou cair, eu nunca vou tropeçar, sempre vai ter alguém me segurando. Então, toda vez que eu penso dessa forma, eu não sei, eu tenho essa escolha também de não querer seguir.
Sim. Porque assim, o trabalho que você faz é um trabalho profundo. Uhum. Então, assim, a partir do momento que a pessoa escolhe fazer esse trabalho com você, de alguma maneira, ela já fez a escolha. Então, a parte dela, ela fez de vir até você. E você vai fazer a tua, que é mostrar tudo o que você puder do melhor para ela. E daí, o que ela vai fazer com isso, ela vai fazer com isso. Não Uhum. adianta. Tem um limite, né, que a Uhum. gente pode chegar, né? E Uhum. no inglês a mesma coisa. Porque assim, é cada um no seu momento, sabe? Cada um no seu momento. Olha, assim, como eu trabalho desbloqueio e aprendizagem acelerada, o meu público são pessoas que têm uma pequena base e querem acelerar rápido. São pessoas que já estudaram e não conseguiram chegar a lugar nenhum ainda, lugar algum. E são pessoas que já falam e querem passar por aquele refinamento do inglês. O segundo público, que é aquele pessoal que já estudou e não consegue fluir, dentro deles eu tenho o tímido, o perfeccionista e o cérebro acelerado. O cérebro acelerado é aquele que tudo é para ontem, eu não tenho tempo para isso. Esses eu tenho que desacelerar com a música clássica, com todo o trabalho, para fazer toda uma reestruturação, diminuir a ansiedade, para a pessoa se permitir falar. Tem um conteúdo gigante dentro da cabeça, daí fala assim, teacher, hoje chegou, o cara estava vindo para falar comigo lá na empresa, eu saí correndo porque eu fiquei pensando, o que eu vou responder? Eu falei, responder? Você sabia o que ele ia falar com você? Não, mas... Então você tem que trabalhar toda uma questão da ansiedade, e a música clássica é excelente para isso. A música clássica, a entonação de voz que você usa durante a aula, né? Tem horas que você acelera, tem horas que você vai. O professor Lusanov fala, na verdade a gente tem todo um trabalho de, como que ele fala? Que nem o maestro, você conduz a aula, né? Como se Uhum. fosse uma orquestra, né? Então tem o alto, tem o baixo, você tem que estar atento ao ritmo da pessoa, se estão cansados, se não estão, porque daí muda toda a atividade. Então, na hora que eles estão meio, head and shoulder, knees and toes, loop de lu, para quebrar Uhum. estado, ou eu mudo totalmente a entonação de voz, mudo a atividade. Porque você tem que encontrar um equilíbrio em cada grupo, né? Quando você trabalha com... Uhum. E aí você monta grupos conforme o nível delas, não só no idioma, mas também no nível de consciência. Não, Não? não. A pessoa vem fazer. A única coisa que eu não pego zerado, se bem que hoje em dia isso é muito difícil, né? Uhum. Porque como eu trabalho com textos, a pessoa já tem que vir, tipo, sabendo ler frases básicas em inglês, que o resto, que a gente trabalha muito fonética, leitura, mas o básico a pessoa tem que ter, né? Porque eu não tenho tempo para alfabetizar em inglês. Eu trabalho Uhum. 21 noites, eu trabalho 42 horas, de segunda a sexta ali, ó. Então você vai de um básico até um avançado em 21 noites, assim. Só que com música clássica, brincadeira, um monte de conversação. Que legal. Então é trabalho duro, mas ao mesmo tempo você vai trabalhando de uma forma amorosa e possível, sabe? Uhum. Uhum. Então é assim mais ou menos que funciona essa loucura toda que eu vivo. Que demais. Eu vi aqui que tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, né? Para mim não tá aparecendo nada aqui. Não? Aí Não. aqui apareceu, ó. Apareceu aqui, muita gente tem medo de não saber empreender. Eu acho que a gente tem medo de. O medo ele faz parte da nossa vida, né? Sim. Ele é necessário, vamos dizer assim, para a gente ficar vivo, né? Um mecanismo de defesa aí que a gente tem, e até para a gente não sair fazendo coisas que não deve. Mas esse medo ele vem muito mais das nossas crenças. Quando a gente fala de empreender, a gente fala de aprender, ele vem muito mais daquilo que eu não posso errar. Tanto empreender quanto aprender, você tem que estar muito aberto a se conectar com as suas vulnerabilidades. Você tem que estar Sim. muito aberta
a, a errar, a pedir desculpas, a recomeçar, né? E aí não é um recomeço do zero, é um começar diferente, mas é um começar de novo, né? Então, assim, a gente tem que estar muito aberto a tudo isso. Eu estou com um filho na fase de alfabetização e eu vejo assim, eles não têm medo de falar errado, de tentar, né? Eles não têm medo de nada, né? Eles saem fazendo, eles escrevem lá as letrinhas erradas, né, de uma palavra, mas eles escrevem. E aí a gente vê tudo isso, eu trago tudo isso para o método de empreendedorismo nosso, porque a gente consegue, a gente tem que fazer esse mesmo movimento, né? A gente, lógico, não vou sair queimando dinheiro, né? Que isso é uma das grandes preocupações aí, né? Tanto para aprender inglês quanto para empreender. O queimar dinheiro é uma coisa que a gente tem que se segurar, mas a gente tem que começar pelo menos testando, né? Eu testo o público aqui, eu testo algo ali, eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos, né? Eu vou testando para tentar dar certo, para fazer dar certo. E esse medo a gente tem que ter, não tem que ter medo do fracasso, né? O fracasso serve para a gente aprender. Eu acho que tanto você no seu método, eu no meu método, a gente já fracassou pra caramba, né? A gente já errou pra caramba e foi corrigindo, até a gente conseguir chegar em algo mais formatado, algo que não é que ele está blindado de erros, porque vai ter. Mas a gente já conhece um pouco mais, a gente já trilhou esse caminho, né? Então fica mais fácil. Como diz uma amiga minha, a gente devia andar com uma camiseta assim, em obras. Porque a gente tá, Uhum, todos os dias nós estamos aprendendo, aprendendo, não adianta. E eu fiquei pensando esses dias, eu era extremamente exigente em relação ao meu inglês. E quando eu comecei a dar aula para adultos, eu ficava muito preocupada. E naquela época não tinha Google com essa eficiência que tem hoje, né? Que você digita ali como dizer e aparece assim uhum. tudo para você, né? Eu E falo ela até fala, né? E ela até oráculo, fala, fala qual que é a palavra, ela te dá os sotaques, né? tudo. E daí era assim, eu dava quando eu comecei eu trabalhava 72 horas, 3 horas e meia por noite, 23 noites. Hoje em dia eu trabalho 42 horas, 2 horas por noite, 21 noites, e eu tenho o mesmo resultado que eu tinha com 72. Então eu consegui diminuir praticamente na metade, um pouco, né? Um pouco mais da metade, né? Meu curso. Sim, sim. E eu, tipo assim, era 10h25 da noite, um falava assim, teacher, e banana caturra em inglês, né? Nossa, aquilo me matava, assim, né? Porque, porra, quem sabe banana caturra, bananas, banana, né? Quem sabe, né? Nossa, mas aquilo me, né? Eu falava, eu vou pesquisar. Mas era uma pesquisa tão sofrida, porque não tinha onde pesquisar. E às vezes é cultural, às vezes não tem tradução mesmo, sabe? E eu tinha um nível de exigência tão grande comigo, porque eu achava assim que para eu dar aula de inglês para adulto, eu tinha que saber tudo. Porque imagina, se o adulto vai Uhum. me perguntar alguma coisa e daí eu não sei que tipo de professora sou eu. E depois que eu tive com o professor Lozanov, eu relaxei mais isso, sabe? Porque assim, o inglês não é a minha primeira língua. Nem o português a gente sabe Uhum. tudo, cometemos erros, arrumamos as frases e assim a gente vai indo. Então, assim, hoje em dia, ai, teacher, como é que é? Eu falo assim, não sei, vamos olhar. Já olho aqui. Então tem o oráculo, né? Já olho na hora, a gente já escuta, porque nem você falou, já escuta a pronúncia e isso faz com que você crie a curiosidade, porque eu amo, né? Amo. Então, quando eu abro o oráculo lá, nunca é para uma coisa só, né? Ali eu já Uhum. descubro 5, 6. Então, assim, esse se permitir, sabe? Eu era muito perfeccionista, muito perfeccionista. E o brasileiro, em geral, eu acho que tem essa cobrança muito grande, sabe? Eu quando morei no Canadá, eu fazia aula de literatura norte-americana e redação.
porque eu queria aprender a pensar em inglês. E eu não queria ser imigrante, eu queria ser uma canadense. Olha a arrogância, né? Aham, Isso é arrogância. E daí sim. um dia minha professora falou assim, ah, não sei quem é brasileira. Eu falei, eu também sou brasileira. Daí ela falou, como? Você é brasileira? Eu pensei que você fosse daqui. Eu, yes, yes, yes. Aquele dia para Era mim foi tudo que eu queria. o melhor dia da minha vida. Depois teve uma época que eu trabalhava numa escola e veio um professor que ele era da mesma região que eu tinha morado no Canadá, né? E daí ele falou assim, where are you from? Eu, Brasil, dele. Não, 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 não. Onde você aprendeu teu inglês? Eu falei, ah, no Canadá dele. Mas aonde? Eu falei, em Vitória dele. Ah, da mesma ilha. Então eu Que tinha o mesmo legal. sotaque que ele. E daí ele falava assim, ai, eu sinto como se estivesse em casa quando eu estou conversando com você. E isso era muito bom. Claro que 20 anos depois eu não devo ter sotaque nenhum mais, entende? Mas eu tinha essa cobrança comigo. E quando eu tive em Nova York, em 2015, eu fiquei na casa de uma brasileira, amiga minha, que ela foi para lá com 18 e estava se aposentando na Ernst Young. E eu falei para ela, falei, olha, eu acho assim que se você vai morar num país, você tem que aprender o idioma, você tem que aprender a cultura, você tem sim que reduzir o sotaque, você tem que se comportar como eles. E você tem que falar um bom inglês. Daí ela falou assim, sorry, my dear, you're wrong. Desculpa, mas você tá errada, ela falou. Aham. Ela falou, eu trabalho na Ernst Young, tem gente do mundo inteiro. E se eles falam inglês certo ou errado, ninguém tá preocupado com isso. Porque se eles estão lá, é porque eles têm competência para estar lá. E não só o idioma, né? Uhum. Daí, depois que ela falou isso, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, porque todo mundo que vem para mim vem com esse nível de exigência e de perfeição, sabe, Flávia? Eles Uhum. vêm desesperados, assim, porque o mundo corporativo aqui no Brasil é extremamente exigente. Então, essas É. multinacionais, eles querem pessoas fluentes, fluentíssimas, na verdade. Fluente não serve, né? E, Lu, eles querem pessoas. E eu, assim, eu trabalhei numa multinacional, né? E é uma coisa de querer um fluente para nunca usar, né? Então, assim, você tem que falar, se você é uma gestora, se você é uma head de área, você tem que falar inglês fluente, independente se você vai usar ou não. Sim. É um pré-requisito para a sua posição, né? E aí, isso a gente, e aí isso vai fazendo a gente criar cada vez mais vontade, vontade não, mas essa loucura de querer a perfeição que trava a gente, né? Sim. E aí, como estudante mesmo, eu sentia muito isso. Eu sempre estudei inglês a vida inteira, então são 20 anos estudando, pulando de escola, professor, mas eu sei que o conteúdo estava aqui, mas a necessidade de falar tão perfeito era uma cobrança, e aí a cobrança vem só do brasileiro, isso eu também Uhum. senti. Que era assim, a Sim. minha gestora que fazia eu falar inglês, queria que eu tivesse o inglês impecável. Porque o gringo mesmo, ele tá vendo que você está tentando se comunicar e ele quer que você também, ele quer fazer parte disso. Né? Ele tem uma visão diferente. Mas essa necessidade de fazer a gente falar inglês tão perfeito, a gente não fala. Por quê? Porque você acha que você vai errar um verbo, que você vai errar uma concordância. Né? Você vai falar que nem o mim faz. E fala mesmo. Fala, mas entende, né? Hã? Aí que tá, né? Mas pra gente nunca é o suficiente, né? A gente sempre quer Nunca. mais e mais e mais. Você sabe que Sim. olha, eu tenho resultados assim lindíssimos, porque essa exigência da perfeição, sabe, Flávio? E esse medo de errar, a vergonha, todos esses bloqueios que vão surgindo, essas limitações que nós vamos colocando, você tem que olhar lá na criança. Por quê? Dos 2 aos 5, 6 é aquela fase que a gente está se expressando. Então, se a gente é acolhido na maneira que a gente se expressa, a gente flui. Se a gente Uhum. tem alguma questão ali, a gente trava. Então, quando você vai aprender algo novo, ou você precisa se arriscar em algo novo, o que acontece? Exige
uma flexibilização muito grande interna tua. Então, no caso do inglês, é pensar diferente, respirar diferente. Já está comprovado que nós até a questão de resolução de problemas é diferente quando você fala inglês. Teu cérebro é como se você fosse outra pessoa. Então você está criando uma nova identidade tua que funciona naquele idioma, quando você se propõe a aprender um idioma. Isso é muito profundo. E se você tem trava da infância, respinga ali. Que legal. Então daí tem que olhar para a criança, né? Tem que olhar para a criança. E isso não precisa nem de terapia. Assim, ó, fecha os olhos e se conecta com o momento que eu tive coragem, que eu conquistei algo. E deixa vir. E traz toda a sensação para o físico. Como que eu me senti? Nossa, eu estava feliz, eu estava leve. Ah, meu coração disparou. Ah, fulano disse que legal. Sabe? Traz isso para as tuas células. É só isso, é só ancorar em você mesmo, né? Ancorar em você mesmo. Não precisa ir longe assim, né? Então, assim, são trabalhos pequenos que você pode fazer, né? Vai se abrindo para a pergunta aqui, vai acessando a criança ali, vou acolhendo, vou refletindo, vou olhando o outro. Porque às vezes o que a gente não consegue enxergar na gente também, a gente procura no outro. É por isso que a gente precisa do outro, né? Quanta coisa eu tenho para aprender com você. E eu acredito que nada é por acaso, sabe? Nada é por acaso. Que as conexões acontecem, por quê? Porque existe algo maior por trás. Então, assim, eu digo assim, eu tenho todos os meus infinitos recursos maravilhosos, mas eu tenho dores no meio do caminho, que não me deixam acessar alguns deles. Daí eu encontro a Flávia, puxa, e a Flávia faz exatamente o que eu queria fazer, ela consegue fazer tão bem. E daí o que eu faço? Vou aprender com a Flávia. Quando eu for aprender com a Flávia, que existe um processo, né, muito lindo que se chama modelagem, que a gente fazia quando era pequeno para aprender a falar, para poder, né? Igual, se você vê criança, teu filho está na alfabetização, mas faz uns 3 anos que ele saiu dessa fase. Que eles imitam caras e bocas, e eles ficam mais parecidos com a pessoa que eles convivem mais, usam o mesmo vocabulário. Então, quando você usa esse processo de modelagem, eu vou aprender com o outro, o que vai acontecer? A informação vai chegar para você, e quando chegar, vai startar o que você já tem dentro de você, e vai agregar e fazer novas conexões neurais. E a probabilidade de você criar uma forma ainda melhor de desenvolver aquilo é surreal. Então, assim, e não é pensar pequeno, não. É assim, eu quero empreender, é que eu não entendo muito dessa área de empreendedorismo, né? Mas, eu quero empreender, e quem é um bom empreendedor? Quem é um bom modelo para mim? O fulano lá, mas já morreu. Não tem problema, você não vai acessar morto. Você vai acessar o campo de informação daquela pessoa que está disponível no universo. Sim. Porque toda a informação foi criada e tá disponível. Quando a gente se conecta, vem. Então, quando você pega um modelo e você começa a estudar como que ele fazia, que campos ele acessava, que informações ele acessava, qual era a estratégia de pensamento, tudo isso assim, detalhadamente, vai agregar com o que você já tem e bomba. É que no empreendedorismo, você é empreendedora, né? Tem uma coisa também que essa busca a mesma busca do perfeccionista do inglês. Eu vejo, assim, eu só trabalho com mulheres, né? Elas têm um nível de exigência tão alto que elas já querem sair pedalando, né? Elas subiram na bicicleta, elas já querem sair pedalando e já conquistar o primeiro milhão, né? Sem entender que a gente vai dando um passinho por vez, que a gente vai aprendendo um pouquinho por vez, a gente vai fazendo, testando, volta, testa de novo, volta. Então a gente tem que ir nesse processo
de não sair fazendo, né? Porque tem muitos métodos aí, a gente sabe que tem uma série que falam, ah, você conquista em 40 dias, você conquista em 60 dias. Mas tem todo um processo por trás que você precisa fazer para conseguir chegar ali, né? Essas promessas, elas estão ali para te oferecer um curso ou um método para você empreender. Mas você tem que olhar principalmente para você entender por que eu tenho por que eu quero chegar tão rápido lá? Por que eu quero? E tem uma coisa também muito forte, principalmente na mulher, que aí ela quer dar conta de tudo, né? Então, por quê? Ela está empreendendo, ela vai ter mais tempo com o filho, então ela quer ser a melhor mãe do mundo. Ela vai ter mais, principalmente para quem empreende em casa, né, no digital, eu quero ter a melhor casa do mundo, né? Então, assim, tudo na minha casa tem que estar perfeitinho. E esse processo todo de buscar a perfeição entra no esgotamento, principalmente psíquico, que não deixa acontecer. E aí você não consegue acessar as suas conexões, você não consegue acessar nada. Porque você acha que tudo que você sabe não serve para nada. Né? Já começa por aí. Então, eu tenho que aprender mais. Aí vira uma estudante louca, né? Que só precisa aprender e não sai para fazer, né? Não começa ali com, o que eu tenho é suficiente, então deixa eu colocar em prática. Ah, coloquei em prática, aí eu notei que eu preciso de mais um recurso, eu vou buscar este recurso. Mas não, eu preciso ter tudo em mãos, porque quando a gente se inspira em alguém muito grande, a gente está errando porque a gente já quer ser grande como eles. Só que eles tiveram uma trajetória de anos Sim, sim. camelando, passando, né? Exato. Andando de passinho em passinho, errando. É isso que a gente precisa entender quando a gente está empreendendo. Você sabe que tem uma técnica que eu faço no primeiro dia de aula, que eu chamo da caixa mágica, né? Que é você criar uma caixa e você pedir para vir para essa caixa tudo que você já tem armazenado sobre esse conteúdo. E o que te falta possa estar chegando e fazendo novas conexões. Então, assim, é meio abstrato, né? Mas quando você cria, para o teu cérebro passa a ser real. E Uhum. quando a gente faz esse exercício, a gente começa a se dar conta do quanto a gente já sabe e não sabe que sabe. E isso é muito importante. E se abrir para receber o que tem para chegar é muito importante também. E outra coisa que você colocou aí, a humildade. A humildade, porque para tudo existe um passo a passo. Uhum. Quando eu citei para você a questão da modelagem, você vai modelar uma habilidade de como você melhorar aquela habilidade, só que você vai ter que praticar várias vezes. É a mesma coisa de eu ir ali no shopping e querer andar de patins no gelo, se eu nunca andei. Mas eu vou olhar o Uhum. instrutor, vou olhar o ângulo da perna, vou olhar a velocidade, a respiração, a postura, tudo isso. Vou pôr o patins, a probabilidade de eu cair diminui, mas eu vou cair. Eu vou ter que aprender do meu jeito, porque a minha perna tem um comprimento diferente da dele. Então, assim, Exatamente. você está agregando, só que você ainda tem que fazer a sua parte. Não adianta, ninguém vai do 0 ao milhão assim. Uhum. Agora eu entendi do que você está falando. Porque, né, eu também faço parte Uhum. dessa coisa de lançamento, né? E só que a minha parte é diferente, né? Porque eu faço a parte do profissional, né? Que é o inglês, né? O método Losanov. Mesmo assim, gente, quando eu comecei, se eu tinha que fazer uma live para mim, era um bicho de sete cabeças. Hoje eu tô falando com você aqui, mas quantas lives a gente não faz sozinha? Nossa, muitas, Gente, muitas. é surreal essa coisa da gente aprender a falar com a gente mesmo numa tela, sem você Uhum. ter uma pessoa física na tua frente. Principalmente se você é acostumado com pessoas. Para eu entrar pro online, eu fiquei 3 meses em casa pensando o que eu ia fazer, porque na minha sala eu levava pancakes para os meus alunos, era hugging time.
as poltronas eram confortáveis, não sei o que. Eu estava tão apegada àquilo que demorou um monte para eu entrar no online, para eu ter certeza que isso ia funcionar. E hoje E eu você atendo foi pessoas do testando, mundo né? inteiro. Você vê brasileiros que moram fora, eu atendo pessoas do mundo inteiro. Antes eu só podia atender o pessoal de Curitiba numa sala Uhum. física. Uhum. Ou uma vez por ano eu fazia uma turma que as pessoas se programavam para vir para passar uma semana, 8 horas por dia. Agora eu posso atender gente que está no mundo inteiro. Olha, mas você não imagina a flexibilização que eu tive que passar. Sim, eu sei, porque eu também tive. Você imagina, assim, quando eu saí, não existia, a pandemia ainda, né? Quando eu comecei a empreender. Então, dentro de todo o meu processo, eu estava programada para ter uma sala, eu estava alugando já um espaço, eu ia ter o espaço de terapias, o espaço de tudo ali, né? Era eu e uma amiga que a gente já tinha sonhado tudo aquilo. 2 meses depois, a gente foi trancada em casa. E aí eu falei, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei, né, nesse passo a passo de, tá, então, já que o online o que que eu vou fazer? Então eu fui, modelei, como você falou, achei uma mentora que fazia, que era uma coach que fazia toda a parte de atendimento online. Fui conhecer com ela como é que ela fez, né? Contratei ela, foi me ensina, como é que é esse método? Aí ela me ensinou. Eu falei, tá, então eu aprendi, coloquei em prática. Eu falei, mas ainda não estou feliz. Aí eu fui caminhando, fui aprendendo aos poucos, fui comprando, né? Fui adquirindo aos poucos mentorias, fui adquirindo tudo aos poucos para conseguir chegar onde eu estou hoje. E mesmo assim, já errei, comecei de novo, já refiz o projeto. Então, tudo isso eu vou fazendo, a gente vai fazendo, né? A gente vai, a gente vai aprendendo com os nossos tombos e começa a fazer, né? Eu acho que a principal Sim, coisa é entrar em ação, né? Do mesmo jeito que se você precisa falar o idioma e você está falando errado, mas você está em ação, né? exatamente. Ah, as pessoas falam assim, ai, mas sai falando do curso. Isso é uma coisa bem importante, né? Sai falando do curso? Depende. Depende de cada um. E você só consegue falar se você falar. Uhum. Eu dou um exemplo assim. Teve uma vez que eu estava participando de um networking. E daí eu estava falando do curso de inglês. E daí o cara falou assim, ah é? Tell me more about it. E me perguntou. E daí eu olhei para ele e falei assim, very good, very good. E saí do quarto. Juro, juro. Daí eu falei assim pra minha amiga, eu falei, ah, você acredita que ele falou inglês comigo? Eu travei? Ela falou, mas como você travou? Você fala inglês? Eu nunca tinha travado. Nunca, porque eu falava errado. Mesmo quando eu tava aprendendo, eu falava errado, mas eu falava. Nunca tinha travado. Daí ela falou assim, não, não, peraí. Vamos ver o que aconteceu. O que ele te perguntou? Né? Eu falei, ele queria saber os detalhes do curso de inglês, como é que funciona, né? E ela falou: e você já explicou alguma vez em inglês isso para alguém? Não. Você entende? Então, assim, eu tô Uhum. acostumada a conversar, mas eu nunca tinha falado do meu trabalho em inglês para alguém. Uhum. E quando eu precisei, o que aconteceu? Porque todo um outro vocabulário, sabe? Uhum. E daí o que eu Uhum. comecei a fazer? Toda vez que eu saía de carro, estava dirigindo, eu ficava falando comigo mesma. Eu apresentava o meu produto para mim mesma em inglês. Então, hoje, se você me perguntar, eu consigo apresentar em inglês. Mas entende que não Uhum. adianta você ser uma professora de inglês, que não tem como você saber tudo. Então, você Sim. precisa dominar e praticar o inglês que você vai precisar para o teu dia a dia. Então, assim, eu dou aula 15 anos, né? Mais, eu já dava aula antes, né? Mas, assim, com o método, eu dou aula 15 anos, bem dizer, todos os dias da minha vida, né? E passar por uma situação dessa, por quê? Porque eu nunca me permiti falar do método em inglês. Olha que curioso. E tá tudo Uhum. certo. Hoje em dia, se me perguntar, eu consigo. Agora, vem alguém, vai falar sobre uma questão do Covid, da medicina, não sei o quê, de política em inglês. Será que eu consigo? Talvez eu entenda, Uhum.
provavelmente, né, eu vou entender o que está sendo falado, só que eu não sei se eu tenho conteúdo para responder em inglês. Porque é outra área. Então, Sim. a pessoa, ela tem que ver o que realmente eu preciso. Quando eu perguntei para o Uhum. professor Lozanov assim, quantas línguas você fala? Ele falou assim para mim, several. É uma palavra que eu nem uso, several. Para mim é a lot, né? Several. Daí ele falou, just what I need. Apenas o que eu preciso. Porque não tem como a gente saber tudo. Não tem, nem em Uhum. português a gente sabe tudo. Mesmo quando vem alguém conversar com você sobre um conteúdo novo, às vezes você tem que entender o que a pessoa está te falando que você também não sabe. Sim. Então, é aprendizado, é todo dia, é prática todo dia, tá tudo, não sei, vou pesquisar e tá tudo certo. Estamos aprendendo, né? É ter essa humildade, né, de falar, não sei, preciso pesquisar. É sair da arrogância do eu sei tudo, né, para voltar para o aprendiz. A gente tem que sair dessa coisa do mestre para o aprendiz muito rápido. E às vezes a gente está tão presa no mestre que a gente não consegue simplesmente sair, né? Então, assim, a gente tem que saber tudo, que é aquele que quer saber tudo, que não aceita errar, que é o perfeccionista. Mas quando a gente volta para o aprendiz, a gente se permite voltar para o aprendiz, é onde a gente aprende mais ainda. Você sabe que quando foi para eu criar esse curso, né, do método, né, para as pessoas de autodesenvolvimento, para as pessoas do método, uma noite eu falei assim, será que com o que eu aprendi com o professor Lozanov, com o que eu tenho de experiência de sala de aula e o que eu tenho, né, de livros, porque é muito pouca literatura. Será que eu consigo montar um treinamento para transmitir tudo o que eu quero transmitir? Eu falei, tá jogado pro universo. Eu recebia ligações. Professora Lúcia, olha, eu tenho um livro aqui que fala de sugestologia, sugestopedia. Eu vi que a senhora dá aula disso, eu estou mandando pelo correio, a senhora pode me passar os manuais do Lozanov. Eu conheci uma moça num bazar conversando. Ela tinha os manuais originais do Lozanov guardados. E ela me chamou para tomar café e me deu de presente. Que demais. Então, assim, quando a gente se abre com muita humildade para as possibilidades, porque veja bem, o trabalho que eu estou fazendo é tentando compartilhar com as pessoas algo muito precioso que foi, Uhum. né, tolhido por questões políticas, mas de um gênio da humanidade. E eu sou muito pequena perto dele, eu vim depois. Então, é muita humildade que eu tenho. Às vezes as pessoas falam assim, Lúcia, tal coisa, tal coisa. Eu falo, não sei. Pela experiência que eu tenho, eu vejo assim. Uhum. Mas não sei se o professor Lozanov pensaria da mesma maneira. Não tenho. Eu tenho que ter humildade, porque eu tenho os limites também. Eu não sou o Lozanov, não é? Sim, sim, exatamente. E por mais Às que eu vezes vem, modele tudo isso, eu ainda sou aprendiz. E vou ser a vida sim. inteira, porque eu não sou o Lozanov. E ele também se colocou no papel de aprendiz a vida inteira, né? Para ele criar tudo o que ele criou, ele se colocou no papel de aprendiz também. Porque se ele tivesse assumido com arrogância o que ele descobriu e só trabalhar aquilo, ele não teria diluído, né, todo o conhecimento, ele não teria aumentado todo o conhecimento da teoria dele. Né? Porque a gente às vezes vê alguns grandes criadores, mentores, que cria uma coisa e fica preso ali, né? Não se permite aprender mais. E aí fica preso ali e morre, deixando aquele legado tão pequeno. Eu vejo muito isso na psicologia, né? Sim. Que a gente estudando, principalmente os grandes, né, psicólogos aí do mundo, eles trouxeram uma coisa tão pequena, né, que a gente, né, algumas pessoas usam isso como uma coisa, e o que ele falou só pode ser visto assim, você não pode questionar. Mas quando a gente começa a questionar, a gente começa a agregar outras, né, outras teorias, outros conhecimentos. A Bem, gente vê estudo muito de psicologia positiva. E ela é nova, ela é totalmente nova. Tem pouquíssimo vou te conteúdo também contar sobre então. psicologia. Vou te contar. Hã? Vou te contar então.
Conta. Há alguns anos atrás, uma aluna minha, que é uma estudiosa de psicologia positiva, ela trouxe um livro para mim do Bambambam, canadense Bambambam em Psicologia Positiva. E o nome do livro era Suggestology. A Nossa, que psicologia positiva legal. vem da sugestologia do Lozanov. Mas assim, Uhum. o professor Lozanov, ele fala que na verdade ele não criou nada. Ele agregou de forma ele descobriu uma forma amorosa, como é que é? Ele descobriu uma forma amorosa de um passo a passo, de organizar tudo isso, o que já existe, né? Sim. E Ele olha, se quando colocou no você papel de aprendiz, né? assim, quando você entra pelo fundamento assim do amor mesmo, não tem como ser diferente, né? Se Sim. você coloca o amor no topo do não julgamento, do acolhimento, você já abriu o campo assim, né? Você só colhe Uhum. daí, né, Ju, Uhum. Flávia? Não sei por que você é tão parecida com a Ju, eu fiquei olhando assim e pensei, a Ju. Ai, 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 gente, mas é alguma isso. pergunta que a gente já está com o horário aqui já estourando, a Lu tem que dar aula ainda, né? 19h15, é. Pra mim É, travou aqui, aqui, ó. não mexe nada É, aqui. Não. show de live professora. Como a pandemia fez com que compreendesse como é que as coisas estão crescendo com a pandemia? Opa, peraí. Para mim também deu uma travada aqui, eu perdi um monte. Ah, deixa eu ver aqui. Tem alunos, acho que tem aluno seu da Alemanha aqui. É, quem que é? Ai, Pra mim não tá só aparecendo tem, nada, Flávia. só tem sílabas aqui, ó. Sílabas não, é Zin Ah, LMSRY4. deve ser a família Zornig, a Ah, família Zornig da Alemanha. pode ser, É. pode Aham. ser. Lu, Você muito obrigada, eu amei. Nossa, assim, contribuiu muito, principalmente acho que para quem está aqui comigo, aprendeu bastante, amei muito mesmo. Muito, muito obrigada por você ter compartilhado todo o seu conhecimento. é um pouquinho, né? Mas Eu assim, ficaria horas a gente aqui. tem muito para aprender, né? Muito para Sim, aprender e a gente aprende sim, todos os dias, né? E cada sim. pessoa que chega na vida da gente é muito especial, né? Porque Uhum, sempre você tá aprendendo algo com aquela pessoa, por mais sempre. sutil que possa parecer, porque o campo se conecta, né? Essa é uma Uhum, das coisas do online, tá? Eu sei que a gente tá terminando. As pessoas que não acreditam no online, existe a conexão do campo de informação, não precisa ser presencial. Ela é idêntica no online, porque isso vai além do físico. uhum, E o campo de uhum. informação é gigante. Então a gente não precisa estar perto da pessoa. O online funciona exatamente da mesma maneira. Mas isso são crenças que eu trabalhei, né? Que eu Sim, flexibilizei. E daí eu fui sim. percebendo na sala de aula e recebi um presente maravilhoso, que foi uma aluna minha de anos atrás, que sempre acreditou no meu trabalho. E daí ela que faz toda essa parte de Instagram, de divulgação, tudo isso. É assim, uma equipe maravilhosa, maravilhosa, que eu jamais saberia fazer tudo isso, porque eu sei, o meu mundo é lousa nova e dar aulas e, né, criar técnicas. Aham. Então, assim, cada um faz o seu papel, né? Sim, Então, e a gente tem que ir agregando, né? É que exatamente. nem eu trabalho com empreendedorismo, mas o meu trabalho é muito mais desbloquear, né, as crenças das mulheres. E eu tenho a minha sócia que ela entra com toda a parte da estratégia, com toda a parte do digital, porque não é meu conhecimento, né? Também não é uma coisa que eu quero conhecer, né? Uhum. É uma coisa assim que eu prefiro aprender, eu prefiro estudar muito mais de psicologia, continuar estudando sobre a psicologia, como desbloquear tudo isso. Então, quando a gente vai agregando, né, e a gente se permite agregar, a gente se permite não saber de tudo, né? É assim, fazer o que os olhos fazem, fazer o que fazem os nossos olhos brilharem, né? Exatamente, E desde que exatamente. eu comecei a trabalhar com o Lozanov Method, eu não trabalho mais, né?
Porque, na verdade, assim, eu amo Agora é o seu, né? o que eu faço. Exatamente. Então, para mim, assim, é, Uhum, tá só realizando algo que eu gosto de fazer, né? sim, sim. Então, eu espero que a gente possa ter contribuído bastante hoje para os Muito, muito. daí que Ô estavam. Lu, como é que as meninas, como é que o pessoal te encontra? Porque eu vi que subiu aqui algumas perguntas do pessoal perguntando como é que te encontra, como é que consegue até mesmo fazer aula com você. @teacher Lúcia Carla, o meu Insta. Daí na bio, clicando no link da bio, tem o WhatsApp da minha equipe, ou se não, no meu direct mesmo, gente. Nossa, eu tô sempre coração aberto, sempre coração aberto. Tem gente que me liga do Brasil inteiro e bate papo comigo, mas professora, me fale mais sobre esse método, não sei o que. De repente a pessoa vem, tá fazendo curso e vai deslanchando. Muitas pessoas vieram agora para o online que há muito Aham, tempo estavam esperando, que me sim. ligavam, que queriam saber e estavam esperando uma oportunidade. E agora com o online é E você se possível. abriu, né? E você também se abriu para isso, é como você falou, né? O campo magnético aí vai começar a conectar todo mundo, né? Sim, sim, sim. Gente, gratidão. Obrigada, Lu. Muito obrigada, obrigada Ai, por quem participou adorei aqui. Eu participar com também, eu você. também. Assim, Eu- gente, dá para ver o amor no olho da Flávia, assim. Você é do meu time, né? Daquelas do puro amor, né? Que Uhum. acolhe o E você? outro e vai, e vamos, e vamos, e vamos. E você tá vendo como conecta, né? Entre tantas pessoas a gente se Muito bem. encontrou. Nada até. É, Gratidão, muito. gratidão. Eu também, querida. Um beijo enorme, gente. Obrigada. Vou deixar salva, tá? E marcar a Lu. Um Tá bom. beijo. Beijo.